Trump, lá nos Estados Unidos, a gente já sabe, uma das promessas de campanha e das atitudes que ele está tomando mais firmes nos Estados Unidos são ligadas justamente a imigrantes no país, pessoas que estão em situação irregular, e ele vem escalando cada vez mais as promessas de deportação. E um dos pontos é que o governo vem se vangloriando muito e falando muito é sobre a autodeportação, a escolha dessas pessoas mesmo de saírem do país. Nosso colunista Jamil Chad trouxe uma coluna muito interessante hoje falando da história de um brasileiro, um mineiro que já está desde 2005 no país e optou pela autodeportação, mas quando a gente vai lendo o relato, a entrevista dele certinha, a gente entende o clima do momento que levou a essa decisão que, como o Jamil muito bem relata, não parece ser uma escolha. O Jamil topou entrar com a gente aqui no nosso All News para contar melhor essa história, que só na imagem que está em destaque ali já mexe muito com a gente, né, Jamil? Obrigada mesmo por estar com a gente aqui no All News hoje, viu? Boa tarde para você. Natália, boa tarde a todos. De fato, como você colocou, não é uma escolha a autodeportação, não é um fato de que você, eu então escolho deixar a minha família e voltar ao Brasil. Nesse caso específico desse mineiro, que estava aqui nos Estados Unidos desde 2005, ele basicamente foi constrangido de uma forma tão absurda que, obviamente, a única opção que, no fundo, ele tinha era de fazer as malas e voltar ao Brasil antes que ele fosse colocado numa prisão com algemas, correntes e fosse, obviamente, deportado nas próximas semanas ou meses. Então, o que ele fez foi, comprou a sua própria passagem e embarcou para o Brasil, deixando 6 filhos e uma esposa na região de Boston, nos Estados Unidos. O governo americano, e aí esse é o ponto fundamental, eu acho, não apenas dessa história, mas de todas as histórias, vem criando um clima, basicamente, de terror para que esses imigrantes optem, se é que a gente pode usar essa palavra, optem por deixar de livre e espontânea vontade os Estados Unidos antes que sejam deportados. Então, criam, na verdade, uma situação insustentável no que se refere ao medo, à angústia, e essas pessoas acabam optando por sair do país. O governo americano diz, Natália, e aí não há como comprovar esse número, mas em vários momentos eles vêm dizendo nos últimos dias, que cerca de 1 milhão de estrangeiros já teriam colocado, basicamente, esse caminho, né, de voltar a seus respectivos países. Não há nenhum detalhamento de quais seriam esses números, enfim, não há como você ter uma certeza absoluta, mas são membros do governo de Donald Trump, membros do gabinete de Donald Trump, que têm falado nesse número de 1 milhão. Muito difícil, insisto, saber. O fato é que, sim, existem muitos casos, inclusive o brasileiro com o qual eu conversei, o Brás, me contando que, sim, ele conhece vários outros casos de pessoas que também deixaram os Estados Unidos nessa situação extremamente preocupante. Ele era uma pessoa que, olha só, tinha autorização de trabalho, tinha uma empresa, tinha inclusive uma escolinha de futebol, pagava impostos, tem 6 filhos americanos, ou seja, ele estava com vários dos seus documentos de forma regular. E não era uma prioridade, nunca foi uma prioridade para os serviços de imigração. Ele, basicamente, a cada ano, e isso ele também conta, a cada ano ele se apresentava aos escritórios de imigração para renovar justamente não só a sua documentação de trabalho, mas eventualmente esperar por uma regularização da sua própria estadia. Ele não tinha o green card. Até que, em maio, quando ele foi fazer justamente esse processo regular que existe nos Estados Unidos, ele conta na matéria, basicamente, que ele chega e aí tem uma algema. A primeira coisa que fazem é colocar uma tornozeleira nele e dizendo a ele que ele teria um prazo muito curto para deixar os Estados Unidos. Na próxima vez que ele aparece, tem uma algema e tem uma corrente sobre a mesa, basicamente dizendo ou você vai embora ou você vai ser preso. Então, essa é a situação bastante dramática.
É justamente esse ponto que eu queria destacar com você também, de quais são os exemplos que a gente tem desse tipo de pressão por essa escolha, né, Jamil? Acho que quando você descreveu essa cena das algemas foi muito específico. E dentro da lista de atividades que a gente vê do Brás, ele tem até, inclusive, um programa de rádio local. Era visto, de certa forma, como uma figura ali na comunidade brasileira. Nessa discussão entre amigos, de ambiente, de clima, o que se relata que a gente pode trazer para entender essa confusão, até a informação que é passada é errada, de você tinha 15 dias para ser preso ou não, essa parte da confusão mental que é criada entre as pessoas, como que isso está sendo debatido publicamente, até como forma de resistência entre a população estrangeira, Jamil? Natália, isso é muito complicado, porque, claro, como eles detêm todo o poder, obviamente eles trabalham com o psicológico, basicamente, daquele imigrante que é vulnerável. Ele é vulnerável porque do dia para a noite ele pode ser, sim, deportado. E aí, claro, o impacto na comunidade é muito profundo. Primeiro que o Brás tinha um papel, vamos dizer assim, social. Ele tinha um programa na rádio, na região de Boston, era o programa de maior audiência na rádio local. Então, não era absolutamente uma pessoa desconhecida, uma pessoa que estava escondido em algum local. Não, não estava escondido. Ele fazia basicamente um programa de rádio, ou seja, não era alguém que trabalhava de uma forma clandestina em algum local obscuro dos Estados Unidos. Ele tampouco tinha nenhum tipo de problema com a justiça americana, não tinha um antecedente criminal. Então, aquele discurso do Donald Trump de que não, olha, nós só vamos pegar aqueles que representam ameaças para a sua comunidade, um pouco é verdade. Então, essa deportação, autodeportação no caso do Brás e tudo que repercutiu, eu recebi de muitas pessoas falando, puxa, se aconteceu até com ele, o que é que vai acontecer com a gente? Ou qual é o impacto no restante da população? Então, sim, é uma estratégia de colocar medo na comunidade brasileira, não só na comunidade brasileira, né, na comunidade de imigrantes, é uma estratégia para que também, né, Natália, não seja tão caro expulsar pessoas dos Estados Unidos. Porque se você cria essa condição muito, eu diria, de impacto, você, obviamente, leva outras pessoas a tomar o mesmo caminho. E aí, claro, o governo americano lava as mãos, dizendo eu não deportei ninguém, que eles que quiseram ir embora, o que é, obviamente, uma grande mentira. E aí, um dos relatos que ele traz, Natália, é quando ele diz, quando ele está numa dessas salas da imigração e dizem para ele, olha, de repente a gente então vai deportar todo mundo. O que, claro, seria impossível, porque afinal de contas, deportar todo mundo da família dele, no caso. São 6 crianças de 1 a 19 anos de idade, imagine só, todos eles nascidos nos Estados Unidos e, portanto, cidadão americano, cada um deles com a cidadania americana. Então, seria impossível fazer isso. Inclusive, seria uma violação, obviamente, à Constituição. Mas, claro, colocam esse tipo de pressão, colocam essa questão sobre a mesa para criar pânico, para criar esse constrangimento.